Glória a Deus. Eu queria compartilhar alguns textos do livro de Juízes e trazer ele para os nossos dias atuais. Juízes capítulo 3, verso 1. Juízes é um período em que a gente vê inimigos dominando Israel, lutando contra Israel, e ao mesmo tempo a gente vê Israel despertando de um sono. Quem está acordado? No nome de Jesus. A gente vê Israel despertando de um sono. O que que mudou? O que que mudou? Por que que eles de repente não estavam percebendo? De repente eles não estavam percebendo a afronta que eles estavam sofrendo, e de repente eles começam a perceber. Quantas pessoas estão vivendo como no livro de Juízes, recebendo a afronta do diabo, recebendo a afronta dos inimigos, sendo subjugado, e o povo de Israel estava sendo humilhado, subjugado, a resistência grande contra eles, e eles se deixaram levar por aquilo, aceitaram. Não aceite a afronta na sua vida, não aceite. Você tem que se levantar, você tem que se mover, você não pode admitir o diabo te humilhar, pisar em você, aceitar isso como algo de Deus. Não é de Deus. Deus não te criou para isso. Deus te criou para levantar a cabeça e vencer os teus inimigos, vencer as lutas que te cercam. Juízes 3, verso 1, o texto diz: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Deus permite os inimigos ficarem diante de você. Deus permite que essas lutas fiquem diante de você. Às vezes você viu outras gerações vencendo, rompendo o limite, ouviu de bênçãos, e agora é o seu tempo. Agora é a sua hora. O tempo dos teus pais passou. Está acontecendo ainda. Deus ainda vai fazer muitos milagres na vida deles. Mas você tem que entender que você precisa entrar nas guerras. Você tem que entrar nas batalhas que Deus tem para você. É para você lutar. É para você sair da zona de conforto. Deus permite os inimigos, os adversários ficarem diante de você. Às vezes você pensa: essa pessoa do meu lado, esse adversário, essa adversária, esse inimigo, essa inimiga, Deus permitiu estar ali, essa pessoa abençoada do seu lado, para que você aprenda a vencer batalhas. Hoje você vence batalhas, não é dando tiro, facada, não é no estilo nordestino, no facão, né? Bota ali o facão e passa no chão, cabra macho. Hoje não é assim. Hoje Deus quer que você vença as batalhas na mente, no emocional, na sua atitude. Quantas pessoas perdem porque a atitude dela não dura um ano e fica inventando desculpa, déficit de atenção, não sei o que, ele tem isso, ele tem aquilo. Para de aceitar essas palavras malignas e determine a vitória na sua vida, e persevere, e caminhe, insista, porque as batalhas que você enfrenta, Deus permitiu você enfrentar, mas não é para você ficar abalado emocionalmente, de mau humor,
detonado, derrotado. Deus me livre, está amarrado no nome de Jesus, é ou não é? Se você ficar o quê? Oprimido, você vai parecer um filho de Deus ou um filho do capeta, não é? De Deus não vai ser, você andar oprimido, abalado, desmotivado, triste, cambaleando. Que isso, levanta a cabeça. Deus é quem te chama, sacode a poeira do pé, levanta a cabeça. Deus permitiu batalhas, Deus está te treinando. Ah, Deus permitiu isso para me derrotar. Não, para te treinar, cara. Para te treinar, moça. Deus quer que você vença batalhas maiores. Deus não quer que você fique paralisado. Deus quer que você cresça. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon até Lebo Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Aí as pessoas olham e falam, e o mundo? Que música é essa do capeta, do cão, música fedida, nojenta, com palavrão um mais feio com o outro, parece que eles ficam disputando quem fala mais palavrão, parece que eles ficam disputando quem conta a história mais triste da traição, do não sei o quê, do esquecimento do passado que voltou, que foi, daquela paixão, eles ficam disputando, e esse mundo, Deus permitiu que ele tivesse aqui. Deus permitiu que ele tivesse aqui. E como que um negócio desse, um lixo desse tem sucesso? Misericórdia. Era o mundo, ali na época também. É para provar o seu coração, para provar a sua visão. Aí eles olhavam e falavam, não temos condição de derrotar esses inimigos. E às vezes você vê pessoas poderosas das trevas, malignas, que incentiva coisas erradas. Não é para você olhar para ele e falar que não tem como você vencer, não. É para você olhar para ele e falar, eu vou vencer no nome de Jesus. Essa potestade, esse principado, é Deus que está te levantando. Não é o homem, é Deus. Deus te chama para vencer essas afrontas, essas pragas malignas. Deus te chamou para você ser mais que vencedor em todas as coisas. É para você ser o melhor, em nome de Jesus. Tem os caras famosos, grandes, mas Deus te chama o quê? Para ir além, para lutar, para ir além. Você não pode ter medo. Embora você veja a luta e a dificuldade, você tem que insistir. Você tem que bater até a porta abrir. Deus te chamou na sua área, naquilo que você tem realizado. Você não vai ficar para trás. Tira a mentalidade do capeta. O capeta tenta pôr a mentalidade que vai dar errado, que vai ficar para trás, que não vai acontecer, que não vai funcionar. A sua mentalidade tem que ser a de Deus. A sua mentalidade é essa aqui. Que Deus permitiu esses concorrentes, essa adversidade, é para você ganhar de goleada, no nome de Jesus. É para você fazer gol de placa, de bicicleta, de escanteio, como é que chama? Gol olímpico. Você vai fazer, irmão, de voleio. Vai fazer pênalti de paradinha, mas você vai vencer no nome de Jesus. Ele fala aqui no texto, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles.
O diabo, ele é simpático, gente. Não acho que o diabo ele é chifrudo e aparece igual no filme, não, de terror, não. O diabo, ele vem simpático. Se eles casaram com as meninas lá das trevas lá, é porque elas eram simpáticas. Elas tinham uma boa conversa. E os homens de lá também, que as meninas do lado lá de Israel também caíram na conversa. O diabo, ele não vem feioso. Ele vem o quê? Tentando enganar. E você tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Você tem que tirar de perto de você as más conversas. Os amigos que só dão conselho das trevas. Que parece massagear o seu ego. Fala tudo que você quer ouvir. Cuidado, gente, né? Fala tudo que você quer ouvir. Massageia o seu ego. Mas aí não é de Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Da liberdade que a gente cantou. Da liberdade para o Espírito Santo. É difícil dar liberdade para o Espírito Santo. Se fosse fácil, não tinha esse tanto de música ruim aí. Tinha só música boa, que o povo ia estar dando liberdade para Deus, não para o capeta, não é? Mas quando você dá liberdade para o Espírito Santo, você fica tranquilo, né? Em espanhol, relax em inglês. Deus te deixa em paz, porque Deus, Ele vai fazer acontecer. É Deus, irmão. Você tem o poder do Espírito Santo. O diabo quer pisar na sua cabeça, quer te humilhar, quer te chutar, irmão. Enrolar igual um papel, ficar batendo balãozinho com você, chutando longe. Esse é o interesse do diabo, seu inimigo. E você tem que levantar essa noite diferente. Você tem que levantar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você tem que sentir o cheiro da chuva de Deus. Você tem que ser igual a Elias. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você tem que trazer essa nuvem para você. Nós vamos ter o tempo de oração aqui. Aí você está vendo a nuvem, você tem que trazer ela para você. O que Elias fez? Dobrou o joelho diante de Deus e orou. E orar a Deus. Trazer essa nuvem que você está vendo para perto de você. Você tem que fazer essa nuvem virar chuva. Não é na força do pensamento, né? Fazer na força do pensamento, né? Tem uns camaradas que faz até cavalo andar na força do pensamento. Não é assim, não é, Edson? Não é na força do pensamento. É no poder da oração. Elias não ficou lá, chuva, vem, pensando positivo ali que a chuva ia vir, não. A Bíblia diz que ele ajoelhou e orou, e ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o teu Deus. Vamos orar, vamos fazer essa chuva vir, fazer essa chuva acontecer, é no poder da oração. Deus, Ele vai mover na sua vida. Um pouquinho para frente, Juízes 3:7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim. Era um nome muito feio, mas Deus deixou. O inimigo tinha um nome feio, mas Deus permitiu. Porque se você escolhe se entregar ao inimigo, ficar acomodado, Deus permite, é a sua escolha. Ninguém vai decidir por você, não. É você que tem que tomar decisões na sua vida. É você que tem que tomar posições na sua vida. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai fazer por você. Vai vir um anjo, vai fazer para mim. Não vem, irmão, não vem. Você que tem que fazer.
Ah, vai vir o fulano e vai fazer por mim, aquela pessoa que eu admiro tanto. Não vai vir. Ele mal está conseguindo lá lutar para fazer o dele, vai conseguir fazer o seu. Você tem que fazer o seu. Você tem que realizar o seu. Rei da Mesopotâmia. Aí, ó, lembra lá das aulas de história do rio Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia. Por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. 8 anos, irmão, 2 governos. Mandato de 2 presidentes. 8 anos debaixo da opressão. Quantos anos você vai aceitar a opressão do diabo na sua vida? Nos seus relacionamentos, na sua família? Quantos anos você vai aceitar? Eles aceitaram 8 anos de opressão. Vivendo aquele negócio ali, vivendo mais ou menos. Mas quando clamaram ao Senhor, foi com a força do pensamento que faz o cavalo andar? Não é. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Otoniel significa leão de Deus. Onde estão os leões de Deus, as leoas de Deus, da nossa geração? Aonde estão os guerreiros de Deus? Os homens e mulheres de oração, que lutam, que brigam, que não tem medo do inimigo, que não tem medo desses desafios grandes, que realizam, que não ficam esperando acontecer, mas que realizam, que têm atitude, que têm ação. Deus não te chamou para ficar sentado, Deus te chamou para realizar. Esse cara era corajoso. Depois de 8 anos do inimigo abusando, ele pegou e se levantou para dar 40 anos de bênçãos, de glória. É sua vida financeira prosperando, porque esses reis, eles vinham e roubavam a colheita do povo de Israel. Eles oprimiam, principalmente era como? Era pegando a comida deles, era pegando a semente deles, era roubando os materiais que eles tinham para criar armas, para desenvolver o exército. Eles vinham e tiravam ali os equipamentos para ter uma produção maior, uma colheita maior. Eles vinham e tiravam a força deles. O diabo quer tirar a tua força, irmão, irmã. Deus quer te fazer produtivo, é o ano da frutificação. O diabo quer te matar, ele quer que você não produza. Mas é o teu ano da frutificação e você tem que pisar na cabeça do inimigo. Você tem que pisar na cabeça do diabo. Eles vinham e oprimiam eles e tiravam a força produtiva deles. Está amarrado. Deus te deu a unção da frutificação, o poder para frutificar, e você tem que levantar como Otoniel, um leão, uma leoa, um guerreiro, uma guerreira de Deus, que vai sacudir a terra, como esse cara fez. Deus não te chamou para ficar lendo a história de Otoniel, não. Deus te chamou para fazer a sua história, no nome de Jesus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Deus te chamou para escrever livros, Deus te chamou para criar canções, Deus te chamou para ganhar muito dinheiro, Deus te chamou para ficar famoso, mas não para a sua glória, para a glória de Deus, para dar glória para Deus. Deus te chamou para ter sucesso, para a glória de Deus. Deus não te chamou para recuar, para ficar com medo.
E aí eu quero que você vá comigo lá em Josué 15, 16, um livro para trás. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate e Sefer. Olha esse cara, era um cara que era guerreiro, lutador, brigador. Irmão, Deus não nos fez como cachorros, né? Para enfiar o rabo no meio das pernas e fugir das brigas. Deus te chamou para ser um guerreiro, uma guerreira que vence batalhas. Se for para ser, você vai ser um pitbull. se fosse para ser, né? Porque tem uns desenhos que fazem os animais parecer inteligentes quase igual os seres humanos, né? Esses dias a gente estava estudando o elefante, né? Com meu filho, não é Davi, era o elefante, que era quase inteligente. Mas, gente, os animais são muito inferiores às pessoas, né? Eu nunca vi um elefante planejando para fugir do zoológico, né? Armando um plano ali. Eles ficam lá de boa, lá, ó, cativos. Mas eles tentam, às vezes, dizer que é igual, que é parecido, que tem uma inteligência fora do comum, com a cabeça daquele tamanho. Mas Deus criou cada um segundo a espécie, a capacidade. Deus fez tudo diferente. Né? Os macacos, né? Tem professor querendo dizer que os macacos têm alguma semelhança com o ser humano. Cadê o mínimo de inteligência do macaco, né? Sei lá, cria um macaco fazer uma cadeira dessa aí, né? Cadeira é simples, né? Você não vê um macaco criar uma cadeira, nada de inteligente, mas tentam fazer parecer, né? Colocam nos livros. Mas voltando aqui para a história do pitbull, né? Seja um pitbull, em nome de Jesus, um guerreiro, uma guerreira. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb deu sua filha Axa por mulher. E olha como é que era a Axa, ela também era brigadora. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Ele tinha acabado de casar com a filha do homem, né? De Caleb, que era um guerreiro. E ela falou: não, agora você tem que pedir também as fontes de águas. Ele falou: nossa, mas eu acabei, né, de conquistar essa batalha, foi dura. Aí ele pegou e ele deu uma pausa, né? Mas aí ela era guerreira também, ela falou. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Ela falou: quero um presente. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fonte de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Você tem que brigar pelas fontes que você quer beber. Você tem que brigar por aquilo que você quer alcançar. Deus não vai te dar de graça não, irmão. Deus não é assim não. Deus não é autoajuda não, livro de autoajuda não. Deus te chama para realizar pela fé. Tem que ser na fé.